Atividades físicas não estressam o corpo e liberam cortisol, faz com que envelheçamos mais rápido? Porque é um tipo de estresse, correto? Por que correr uma maratona, então? Cara, na verdade, ela respeita um U invertido. Hã? O U invertido. U invertido. O que você entendeu? Não tinha entendido. Respeito um invertido. Um invertido, verdade. É um U invertido, então assim, ó. É dessa forma aqui, ó. Na verdade, muita coisa dentro da nossa fisiologia respeita um U invertido, inclusive o cortisol. Cortisol, estresse, ansiedade, se você tem muito pouco, né? Isso pode ser prejudicial para sua performance. Se você tem... aqui, que seria o cortisol, né? Se você tem médio, isso é ótimo para sua performance. E se você tem muito cortisol, isso é ruim para sua performance. A questão é... Isso aqui já é muito bem demonstrado também cientificamente. A questão é que, cara, será que correr uma maratona é muito? Porque se você sair agora para correr uma maratona, vai ser muito. Mas quando você treina em questão de volume e em questão de um treinamento organizado dentro de uma periodicidade de treino, fazendo os treinos intervalados, fazendo os treinos regenerativos, que é a maior parte do treinamento, inclusive, você chegará a um volume de uma maratona num organismo relativamente econômico. Vou te dar um exemplo. O meu treinador de triatlon, esses dias ele correu 30 quilômetros com batimento cardíaco em 125. Nossa. E um pace de 4,55. Ou seja, o cara correu muito rápido, uma distância gigantesca, com o coração de boas, como alguém que está subindo uma escada. Então é claro que se você aí, ou eu, qualquer um aqui for correr 30 km junto com ele, para nós vai ser um estresse oxidativo, metabólico infernal. Mas para ele, como ele já tem traquejo e volume no esporte, é extremamente econômico. O meu treinador, nesse nível de condicionamento, correr 5K, nada, cara. Acho que ele nem sua. Dependendo do trote que ele der. Acho que ele nem sua direito. O cara sedentário correr 5K... Pô. Aí é uma trabalheira, você vai ficar cansado, vai ficar com dor. Capaz de ter lesão, né? Então, assim, é claro que se você não tiver e não passar pela maturidade de adquirir volume e resistência no seu corpo, vai ser estressante sim. Que é o que a maioria das pessoas faz. A maioria das pessoas, ela pega uma maratona, um alvo muito longe, que normalmente as pessoas demoram 2, 3, 4 anos construindo aquele endurance, e quer correr daqui a pouco. E aí é claro que vai ser custoso, é claro que vai ser difícil. Se você conseguir manter essa zona aqui de estresse fisiológico, ou essa zona aqui numa média, você adquire volume sem estressar seu corpo. Porque você está fazendo regenerativo, você está descansando e você está dando tempo para sua articulação melhorar, para sua capacidade de regeneração dos músculos melhorar, para seu aparelho cardiovascular melhorar. Por exemplo, se você pegar o Wesley de julho do ano passado e o Wesley de hoje... O esforço que eu gastava pra correr... Você tá falando em terceira pessoa já? Peraí que aqui nesse manual... Vê aí. Peraí que aqui tem algum tipo de transtorno pra isso. Deixa eu falar uma coisa pro pessoal, desculpa, Wesley. Quem fala em terceira pessoa é ridículo. Rogério Vilela nunca faria isso. É tipo quem fala inglês no meio das frases. Whatever. Então é claro que se você pegar o Wesley de julho, que corria 5km... Hoje eu consigo correr 15 com o mesmo desgaste e esforço que eu corria 5. Eu tô mais econômico. Wesley, você acha que em poucas palavras eu posso resumir o que você tá dizendo assim? Estresse não é ruim. O que é ruim é o estresse excessivo. O estresse descontextualizado. Ou muito pouco. Muito pouco? Estresse muito pouco é ruim? Cara, como que não? Como é que você vai fazer um show de stand-up numa tranquilidade absurda? Qual foi a primeira vez que você se sentiu adulto na vida? Não foi na escola? No dia que a professora chegou na sala de aula e falou: a partir de hoje, pode usar caneta. Tá nem aí, foda-se. Cara, a resposta ao estresse, Vilela, isso aqui é muito legal, cara. Tá, eu vou é uma das paradas dirigir o carro, eu não quero estresse. Nenhum. Mas você tem... Mas você tem que ter um estresse, eu tenho de trânsito. Presta atenção. Tá. Você tá com teu filho ali, vem um monte de gente estranha, você tem que ficar alerta. Entendi. Cara, o estresse, ele é uma das respostas... Duas coisas. O estresse é uma das respostas fisiológicas mais bem preservada
preservadas pela evolução das espécies. O seu cachorro, o seu gato e eventualmente até mesmo um réptil tem uma resposta endocrinológica frente a um estímulo estressor igual a gente. Então o estresse, ele é muito conservado evolutivamente, portanto ele é importante, cara. Ele é necessário para nossa sobrevivência. Sobreviver, e muito necessário, cara. Ele é uma das respostas mais... Entre mamíferos, a gente tem as mesmas áreas, com os mesmos hormônios sendo liberados numa situação estressante. Caramba. Tamanha conservação disso. Daí você chama o pirula pra explicar Porque isso. senão a gente teria eliminado isso na nossa evolução. Cara, como é que você vai sobreviver numa savana se você não é estressado? O estresse é necessário. Porém, agora a gente tem um contexto onde esse estresse vira crônico. E aí isso gera um problemão, porque originalmente o que era para o estresse fazer? Era para ele mobilizar energeticamente o nosso corpo. Então veja, quando você está estressado, Vilela, ocorre uma resposta endocrinológica orquestrada. Os seus hormônios, eles são liberados de uma maneira a fazer com que o seu organismo se prepare para um reflexo de luta ou fuga. Sim. Então veio um cachorro babando na sua direção muito bravo, cara, ou você parte e você tá com seu filho, ou você parte pra cima dele, ou você pega o seu filho e sai correndo. Exato. Você não vai ficar olhando aquilo ali. Na hora que vai acontecer isso, o seu fígado produziu mais glicose. Tem gente que trava também. Pode ter o freezing. Tem, né? Pode ter o freezing, mas isso é um pouco mais raro de acontecer. O seu fígado tá liberando mais glicose, o seu corpo liberou opioides endógenos para diminuir sua percepção de dor. Você se sente mais frio, né? Você sente O seu coração bate mais rápido para oxigenar mais os seus músculos, a sua pupila dilata para você enxergar melhor. Existe uma organização fisiológica para você enfrentar aquela situação. Depois que isso cessar, é para esse estresse baixar. Qual que é o problema? Hoje a gente tá sentado no sofá de casa com essa resposta ao estresse, como se tivesse um cachorro babando em nossa direção. Mas por quê? Por causa do estilo de vida, que o Gil comentou, vida cotidiana, estresse pra caramba, conta pra pagar, o iPhone novo saiu e eu não tenho, eu preciso de um carro melhor, porque na internet todo mundo tem um carro melhor, os meus colegas têm um carro melhor. Mas será que... essa é a minha dúvida aqui. A gente teve, sei lá, Idade Média... O cara podia entrar na tua casa e meter uma espada ou queimar a tua casa. Aí a gente teve os momentos que isso daí foi ficando mais tranquilo e a gente viveu uma vida mais tranquilo. E agora tá voltando de novo, guerra, pandemia e tudo mais. Nesse momento aqui, a gente ainda a necessidade do estresse era bem menor, assim. O estresse sempre é importante, só que ele deveria ter picos e voltar. Picos e voltar e ficar numa fase reduzida. Por exemplo, se eu moro na Ucrânia... Eu tô em estado de alerta constante. Exatamente. E, cara, isso é muito adoecedor. Extremamente adoecedor. Já fizeram... Ou não precisa ser na Ucrânia, tá? Você mora numa comunidade periférica violenta, isso também pode acontecer. Agora, cara, olha que Mas já fizeram tudo com um soldado na guerra, ele vai equalizando com o tempo, ele já acostuma com aquela possibilidade. Não é que acostuma, ou ele quebra... Ou ele começa a fazer estratégias compensatórias, como eventualmente uso de droga. Você sabe que um dos maiores avanços na história da psicologia clínica foi ao final da Primeira Guerra Mundial, quando os soldados americanos voltaram com algo que ninguém sabia o que era e que hoje a gente chama de transtorno do estresse pós-traumático, que era ficar revivendo aquelas coisas e tal. Dali se começou a ter uma preocupação muito grande em mensurar coisas, em desenvolver tratamentos. Só que agora, olha só que interessante, né? Não estamos na guerra da Ucrânia, mas sabe onde a gente tá? Você foi lá, trabalhou, ficou o dia inteiro, ficou estressado, criou filho, preocupado, né? Aí você chega em casa, o que você põe na TV? Não sei hoje qual que é o nome, né? Nem vou dar o nome. Aqueles programas que só mostra desgraça. Bebê morre com bala perdida na cabeça. Homem espanca a mulher. Quem assiste isso? Cara, e o cara... Então, o que quem assiste? Tá falando? Minha mãe assiste. É uma audiência enorme, cara. Cara, no YouTube... A gente tem o quê? Essa coisa do estresse aqui que ele desenhou... E a gente tem o estresse necessário a determinados contextos. Então, por exemplo, hoje eu vim dirigindo na estrada aqui pra cá, né? Eu tenho que ter um grau de estresse que é qual? Tem algum carro muito perto de mim atrás? E que velocidade que eu tô? Eu tô me aproximando muito rápido daquele, né? É meio automático já. Só que aí quando você chega, você sente o efeito. É verdade. Né? Agora você imagina que eu chego... Esse estresse é importante. E isso continua. Exatamente. Ou você já tá imaginando na volta e não consegue se concentrar aqui. Eu consigo aqui porque amanhã eu vou pegar a estrada de novo. Né? Já então, tá sofrendo. O estresse é necessário, só que ele precisa ser contextualizado. Entendi. Do mesmo jeito que é bizarro uma menina ir de biquíni no shopping center e é bizarro ela ir de 3 casacos na praia, tem o contexto correto pra cada coisa, a mesma coisa vale pro estresse. Entendi. Né? Aqui ele precisa. Então, são essas perguntas que o médico vai falar quando vai definir se esse estresse é bom ou mal. E assim, o cérebro, conforme ele
se submete a esses contextos de estresse, dependendo do quanto ele interpreta que aquele estresse está te ajudando, ele fica melhor em sentir estresse. Então, Entendeu? É Vira isso. um feedback positivo. exatamente. habituação, Eu né? acho que esse é o meu caso. Eu me acostumei tanto a viver estressado, a viver. Porque eu trabalhava na época da produtora, era com agente de publicidade, que era aquele estresse constante de alteração, vai dar merda e É exatamente não sei isso. o quê. Toda hora é um Aí caos. chega um momento que você fala, tá, sexta-feira o normal. telefone vai Isso é tocar, normal, exato. o coração dispara um pouco, mas você sabe que vai dar conta, que vai dar certo e não sei o Exatamente. quê. E outra, cara, sabe com quem que acontece muito esse negócio de se habituar a um padrão disfuncional e não perceber e achar que aquilo é Policial. normal? Não, um fenômeno. Pessoas que dormem mal. Por quê? A pessoa, ela dorme mal há tanto tempo Ah, tá. que ela nem sabe mais o que é dormir bem. Ela perdeu a noção, Então, perdeu a referência. eu não sei se eu Talvez posso estar você nesse tenha isso caso, com estresse também. Talvez você tenha isso com estresse. Você tá tanto tempo estressado que você não sabe o que é não E aí, se às estressar. vezes, o que acontece? Você só se dá conta quando começa a aparecer os problemas. Por exemplo, dor de cabeça crônica, alguns sintomas de Dor na depressão. corpo, Hormônio ferrado. Aí você, peraí. Porque isso daqui, cara, ele não vem puro. Quem dera se fosse só o estresse puro. Mas daí o que que você faz? Você come, você bebe, tá ligado? Entendi. Você tem estratégias compensatórias que pioram o quadro. Entendi. Por quê? Porque momentaneamente essas estratégias compensatórias funcionaram. Então a pessoa, ela tá estressada, bebeu álcool, desceu o estresse momentâneo. Falou, opa, álcool tá me ajudando, apaguei. E aí ela perpetua esse comportamento de uso de álcool e quando vê ela tem mais um problema, que é o uso crônico de álcool. Tá ficando dependente da utilização de álcool. Ou aí eventualmente coloca algum medicamento ali que não deveria, ou não procura ajuda, que faz estratégias por si própria. Então o estresse ele não vem junto nesse... O estresse é bom, cara. Ele é necessário. Eu apresentei meu doutorado semana passada. Que bom que eu fiquei estressado uns 3 dias antes pra chegar lá organizado, no dia. Porque com o a contrário apresentação disso é não pronta. ligar e. Foi, daí o Não cara se não prepara. O cara não faz nada, né, velho? Só que, ao mesmo tempo, se ele fica tão preocupado que ele quer ficar revisitando a mesma coisa e aí ele não consegue dormir, ele chega em que estado pra Mas eu defender o tive esse doutorado? problema, até por isso que eu parei de fazer um pouco de, o show. Claro que um dos motivos é não ter tempo hoje em dia. Poderia fazer alguns. stand-up? É, stand-up, mas foi a falta de estresse ao entrar no palco. Como assim? Eu não tinha mais frio na barriga ao entrar no palco. A coisa era tão natural pra mim. É, então, Mas você começou a achar isso ruim? eu achei. Eu começava a me colocar em situações pra sentir aquilo de novo. Ou seja, eu entrava com uma piada fazendo pela primeira vez, que era uma coisa que dava um frio na barriga, porque você vem com um texto que você já tá. Você sabe onde a galera vai rir. É meio quase uma música. Então você chega e faz uma coisa que você nunca fez. Ou então você, no meio da piada, você vai pra um lado totalmente, ou interage com a plateia e tenta voltar pra ela. Eu colocava meio os obstáculos pra tentar me manter vivo naquilo. Porque tava virando meio a mesma coisa assim. Você deixava imprevisível o negócio. Mas mesmo assim ainda não tava legal, não era aquela mesma sensação Habituou, dos né? primeiros anos que eu tinha que, caramba, como vai ser cara, hoje e tal. É por isso que o estresse, ele é uma curva em U invertido. Você trouxe pra ponta de cá, tava muito tranquilo, muito sereno. É importante esse Pra desafio. algum tipo de produção artística, é complicado você estar totalmente confortável, né? Exatamente. E assim, Imagino pra um ator também, que o cara vai lá e Exato, é mecânico, cara. Exato. entendeu? Como é que vai fazer uma cena de raiva? Ele sacou? pode até fazer, ele sabe que todo mundo vai adorar, mas ele sabe que ele poderia fazer muito melhor, porque ele exatamente. faz automático, ele repete uma coisa que ele já E aí fez. perde o tesão, né? O negócio perde o Exatamente, tesão. exatamente.